Bem-vindos a bordo da Aviação TV. Em dia de aniversário da TAP, 14 de março, estamos aqui neste hangar 6, este hangar que todos nós conhecemos. Uma das imagens de marca da TAP é a sua manutenção e onde todas as aeronaves da TAP são assistidas, não só da TAP também. Todas as companhias aéreas mundiais têm já uma marca também na vida da TAP quando vêm colocar os seus aviões para a TAP Manutenção e Engenharia, dar também esse especial carinho às suas frotas. Como todos sabemos, a TAP foi criada pela Ordem de Serviço de Humberto Delgado em 14 de março de 1945, portanto há 78 anos. 78 anos depois, estamos numa nova fase da vida da TAP, estamos 78 anos distantes desde aquele primeiro voo que deu início ao serviço da TAP, aí já em 1946, com Lisboa-Madrid, obviamente, primeira rota da TAP, e hoje a Aviação TV, também com bastante carinho e agradecendo também ao Gabinete de Imagem Corporativa da TAP, estamos dentro do hangar 6, dentro do centro de operações de toda a TAP, onde a manutenção de toda a frota da companhia é efetuada, e é o que estamos aqui a fazer, a dar os parabéns à TAP e também a poder dar a conhecer um pouco da história da TAP aqui dentro do hangar 6. Como já vos tinha dito a todos os espectadores da Aviação TV, hoje em dia de festa, estamos aqui no hangar 6, o edifício mais emblemático da TAP, o hangar azul, como é conhecido para muitos. Um pouco da história do hangar. O hangar 6 foi um hangar projetado por uma empresa portuguesa, pela Profabril, portanto, em 1969. Ele esteve a ser construído durante sensivelmente 2 anos. Começou a construção a 1 de setembro de 69, terminou a 31 de março de 71, e foi aqui que a TAP começou a efetuar também as grandes manutenções de aeronaves, como já disse, não só da TAP, mas também de muitas companhias mundiais. Atrás de mim, já devem ter reparado, temos o flagship, como chamamos, da TAP. Neste momento é o A330neo, que a TAP foi cliente de lançamento, e é neste momento o avião que permite também uma grande expansão da companhia. Este hangar onde estamos foi projetado essencialmente para os aviões que a TAP foi encomendando a partir dos anos 60, pelo grande também impulsionador da companhia, na altura o engenheiro Vaz Pinto, e podia comportar, daí as bocas que este hangar tem, os 747s que chegaram à TAP nos anos 70 e também todos os aviões que permitiram a expansão da TAP, não só a partir da Aerojato, mas também que permitiram a dimensão da TAP além fronteiras. Os 747s, os 707, os 727s, os Caravelle ou os Caravella, como foram conhecidos na TAP, e depois, mais tarde, os Lockheed, também quando a TAP continuou com a frota de Boeing, neste caso os 737, 200 e 300, e depois, em 97, quando começou a operar exclusivamente com o modelo Airbus 310, 20, 21, 19, 30, 40, que também foi uma das companhias que participou na projeção do avião, e agora, com os aviões mais modernos da frota da Airbus, que a TAP também, para além de ter sido a cliente de lançamento do 330neo, do 321neo, do 321LR e do 321neo. Portanto, modelos distintos que conseguem fazer com que a TAP consiga fazer as suas ligações transatlânticas, a TAP que é a companhia aérea líder para o mercado brasileiro e para o mercado africano. Ora, estamos aqui, como já devem ter visto, obviamente, junto do A330-900, ou NEO, como é conhecido, junto do CSTUE. O CSTUE que tem junto das janelas do cockpit a cruz de Cristo, a cruz portuguesa, e que
com a particularidade de este avião ter sido batizado e também utilizado pela TAP nas comemorações do centenário da travessia de Gacotinho e Sacadura Cabral de Lisboa para o Rio de Janeiro, e a TAP replicou também esse voo e, obviamente, batizou este CSTUE de Santa Cruz para dar essa homenagem também dos 100 anos das viagens pioneiras dos navegadores mais modernos aeronáuticos que efetuaram essa travessia para o Brasil. Ora, já aqui dentro dos aviões da TAP, neste caso estamos dentro de um A330 Neo, já também a falar do futuro da TAP. TAP que no último ano, depois de todo a problemática do Covid, os maus resultados que foram transversais a todas as companhias aéreas mundiais, a TAP vai apresentar bons resultados, já todos sabemos, e já está a projetar o futuro. A TAP que é uma montra de Portugal no mundo, com a apresentação há poucas semanas na BTL de mais uma carta diferenciada de vinhos portugueses, de chefes com estrelas Michelin, portugueses também, para os vários menus da classe executiva, e a TAP que emprega não só na TAP, mas também todas as empresas que fazem parte do grupo e que conseguem também alimentar este negócio da TAP, essa montra que dá a conhecer Portugal no mundo. Não só os vinhos, os seus trabalhadores e toda uma panóplia de serviços que a TAP consegue distribuir a bordo. Para o futuro, para o ano, pensamos que a TAP já estará em voos mais altos, ainda mais altos que aqueles que tem tido nestes últimos 78 anos. Estaremos cá, certamente, para esse aniversário, quase à porta dos 80, e apenas para desejar à TAP boas aterragens, ainda melhores descolagens, a dar a imagem de Portugal e do que de melhor temos no mundo, e que o futuro seja sempre na rota do sucesso. E parabéns, TAP, da Aviação TV.